Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, que estão aqui e que estão online. Hoje é mais uma noite de felicidade e de alegria, porque podemos louvar ao nosso Deus. No passado, antes da vinda, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós não tínhamos acesso ao trono. E agora, Ele abriu esse caminho e podemos chegar diretamente a Deus e fazer nossas súplicas com ação de graças. Então, só o fato de você poder abrir a Bíblia já é um motivo de glorificar a Deus. Mas antes de passar para o momento da pregação, eu gostaria de fazer um pequeno momento de intercessão pelos enfermos. Quero fazer um pequeno momento de intercessão por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, seja física, seja uma dificuldade que esteja acometendo o seu corpo, mas também eu quero fazer uma oração por aqueles que estão doentes espiritualmente e doentes psicologicamente. Então eu peço que os irmãos fiquem de pé. Você de onde você está, em pé, onde você está, qualquer lugar que você está, em casa também, coloque-se em oração. Porque nós vamos abalar o mundo espiritual juntos orando. Meu Deus, quão grande és, quão maravilhoso é estar na Tua presença. Meu Senhor, eu contemplo nesse momento a Tua beleza, a beleza da Tua santidade, a beleza do Teu amor, da Tua misericórdia. Eu Te agradeço pela graça que foi derramada sobre nós. Eu Te agradeço pelo sangue que aspergiu naquela cruz. Eu Te agradeço pela Tua ressurreição. Eu contemplo, Pai, o Teu sacrifício que nos trouxe vida e vida em abundância. Eu entendo, meu Deus, que nós não merecíamos porque somos pecadores. Nós cometemos erros. E desde já eu Te peço perdão pelos erros que eu cometi. Meu Pai, nos ajuda, Senhor, a cada dia caminhar na Tua presença e nunca sair dela. Mas nesse momento eu peço, Espírito Santo de Deus, que mova-se neste lugar, que mova-se na vida daqueles que estão assistindo neste momento e traga cura. Que sejam curados pelo poder do sangue de Jesus, pela ação do Espírito Santo. Em especial eu Te peço, Pai, pela família pastoral, pelo pastor Judá, pela irmã Stephanie, por Clara, por Felipe. Meu Pai, abençoa eles, Senhor, porque a Bíblia é muito clara, derruba o pastor e as ovelhas se espalham. E nós precisamos do nosso pastor 100% em sua saúde, Pai. Então cura, meu Pai. Faz como o Senhor quer. Aqueles que estão doentes psicologicamente, Pai, em depressão, aqueles que estão doentes com síndrome do pânico, aqueles que estão com uma ansiedade que não conseguem suportar, que nesse momento eles sintam o acalento do Espírito Santo em suas vidas. Que haja calmaria, que toda dor psicológica, que toda enfermidade psicológica nesse momento se acalme. Porque eu sei que o Senhor é aquele que domina o mundo físico e o mundo espiritual. E que tem poder sobre todas as coisas, que não saiu do controle de nada. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão doentes espiritualmente, que nesse momento estão vivendo uma turbulência e uma opressão espiritual tão grande que não conseguem nem discernir a mão direita da mão esquerda. Ajuda-os, Pai, que neste lugar, pelo poder do sangue de Jesus, toda a opressão maligna agora saia daqui. Porque aqui é lugar do Espírito Santo de Deus. E aqui, Ele tem toda a liberdade de fazer o que quiser. E a gente simplesmente diz, amém. Abençoa-nos, Pai. Aproveitando este momento, Senhor, eu peço que o Senhor me conduza na palavra. Porque quem sou eu para edificar a Tua igreja? És Tu quem edifica a Tua igreja. Apenas somos vasos. Então abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu quero hoje falar sobre prosperidade.
Algum irmão já deve estar pensando aí, pastor vai falar sobre prosperidade, então o negócio é dinheiro. Será que ele vai trazer algum tipo de teologia da prosperidade? Ele vai querer mexer com o bolso da gente, vai querer saber da conta bancária, como é que é esse negócio? O pastor quer falar de prosperidade. Só que eu quero falar de prosperidade, meus irmãos, hoje não é nesse sentido. Envolve também. Mas eu quero falar sobre prosperidade bíblica, prosperidade espiritual. Eu quero falar sobre a prosperidade que Satanás não pode tirar de você. Falam por aí sobre a teologia da prosperidade. Mas a forma que falam não é teologia, porque teologia é o estudo de Deus. Mas a gente estuda o que Deus quis mostrar e quis revelar a nós. Então por aí pregam a doutrina da prosperidade. Mas eu quero falar hoje sobre a prosperidade bíblica e sobre uma situação que um homem da Bíblia passou e mostrou que em qualquer condição que possamos estar, nós podemos ser prósperos, porque temos o Espírito Santo em nossas vidas. Então eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro, Gênesis 39, e leremos do 1 ao 5. Gênesis 39, do 1 ao 5. Todos encontraram? Aleluia, Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Gênesis 39, do 1 ao 5 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que tinham levado para lá, escravo. Ele era escravo. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José, tornou-o administrador de todos os seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, lhe confiou tudo o que possuía, desde que deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens. Olha o detalhe: o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto na casa quanto no campo. Vejam que palavra maravilhosa. Tudo que passava pela mão de José prosperava. Tudo que se colocava debaixo da cobertura espiritual de José prosperava. Agora, eu quero que guardem uma evidência, uma parte muito importante. Eu quero que vocês guardem para a próxima fase da mensagem. Mas vejam, o versículo 1 mostra, apresenta, confirma que José era escravo. Ele era escravo. E ele foi vendido pelos ismaelitas, um dos principais inimigos dos israelitas. Os ismaelitas eram filhos de Abraão com Agar. Ele era aquele filho que não era o filho da promessa, mas aquele filho que também a ele foi prometido ser uma grande nação e serem muito ricos. José era escravo, então não esqueça disso. Quando a gente parte para o versículo 2, nós vamos ver que o Senhor estava com José. Nós temos o costume de dizer, não, José prosperou porque ele estava com Deus. Fulano de tal, ele fez uma coisa maravilhosa na Bíblia porque ele estava com Deus. Enquanto que, na verdade, é o contrário. Deus estava com ele. As pessoas têm o costume de fazer todo tipo de pirueta, digamos assim, todo tipo de movimento, todo tipo de ação para encontrar Deus. Não, eu quero encontrar Deus, eu quero encontrar Ele, eu quero... Calma. Na verdade é Deus que encontra você. É Deus que tem que estar com você. Então,
tudo que vinha à mão de José prosperava pelo seguinte fato: Deus estava com ele. Deus estava com ele. E por isso ele conseguia prosperar e fazer coisas que até o próprio Potifar, que era o chefe da casa, ele ficava abismado. Como é que pode um escravo, tudo que vem para a mão dele prosperar? E aí é que está a questão. Você pode buscar a Deus da forma que você quiser, mas é Deus que vai encontrar você, dependendo do ambiente que você é, de quem você é, como você anda e o que você faz. Deus para estar conosco, Deus para vir e ficar conosco, nós temos que ter uma vida íntegra, uma vida de santidade e uma vida onde o Espírito Santo queira estar. Onde o Espírito Santo sinta-se à vontade para estar. Onde o Espírito Santo veja que através daquele comportamento, que através daquelas atitudes, é um ambiente propício para ele estar. Então, nesse detalhe nós entendemos que não era José que estava com Deus, mas é Deus que estava com José. E quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que a verdadeira prosperidade não se trata de bens, e pode estar também contido os bens. Pode, na prosperidade que Deus quer dar para a gente, também pode estar contido o dinheiro, mas não necessariamente isso é a prosperidade. A prosperidade, ela vem da integridade que nós vivemos. A prosperidade vem através da fidelidade que temos com as Escrituras e do nosso relacionamento com Deus, para que Ele encontre na nossa casa um ambiente propício, para que Ele encontre na nossa mente e no nosso coração um ambiente propício. A Bíblia, ela vem falar que o Espírito Santo, ele é consolador. A Bíblia vem falar que o Espírito Santo, ele ensina, ele dá conselhos. A Bíblia vem falar que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia, ela vem nos dizer que o Espírito Santo, ele nos chama a atenção para as Escrituras Sagradas. Então, quem é que prospera? Quem prospera é aquele na qual o Espírito Santo se sente à vontade para estar ali. Porque quando o Espírito Santo está conosco, nós prosperamos pelo fato de, na hora que a gente precisa de um conselho, Ele é o nosso conselheiro. Nós prosperamos porque na hora que precisamos ser consolados, no momento que as lágrimas parecem que não vão parar de cair, Ele nos consola e não tomamos nenhuma decisão louca contra a nossa própria vida, porque Ele dá o consolo, Ele dá o abraço, Ele cuida, Ele ama. Então, há de se compreender que a prosperidade de José estava baseada no fato de ele andar corretamente na presença do Senhor, no fato de ele entender que ele era pecador, assim como nós somos pecadores, mas que nós necessitamos de Deus. Quer ver um ministério próspero acabar? Basta o pastor esquecer do Espírito Santo e começar a fazer carreira solo. Quando a gente esquece do Espírito Santo, quando a gente esquece das coisas de Deus e começa a querer fazer sozinho, aí o negócio começa a cair. Quando você está indo muito bem na vida e começa a esquecer do Espírito Santo, quando você começa a esquecer que Deus, Ele quer estar com você, mas que você tem que ser um ambiente propício para Ele, quando você esquece disso, tudo que você construiu começa a cair. E José, ele era um homem próspero, porque o Espírito Santo estava com ele, porque Deus estava com ele. E o texto é muito claro, o Senhor estava com José. Aí ele vem dizer, de modo que este prosperou. O fato, a condição, o que fez ele prosperar foi a presença de Deus. E onde é que Deus habita, pastor? Como é que eu faço para que Deus... Olha, no Salmo 22, versículo 3, vem dizer que é no meio dos louvores que Deus habita. É no momento difícil da nossa vida, é nas situações complicadas, a gente deve louvar, louvar e louvar. O livro de Tiago vem dizer, se alguém está feliz, louve. Se alguém está triste, ore.
E no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 27, vem dizer que a paz que excede todo entendimento guarda os nossos corações. Mas como é que essa paz vai guardar os nossos corações? Se entendermos que mesmo diante de toda a tribulação, Deus está conosco, Ele não nos abandona, porque Ele não é filho do homem para mentir. Paulo e Silas, certa vez, estavam na prisão. Já imaginou você na prisão? Mas a prisão não era de qualquer maneira, não. A prisão era da seguinte maneira: eles estavam no lugar fechado, com cadeado, trancado, sentados e os seus pés amarrados dentro de troncos. O tronco era cortado no meio, era feito, o buraco ali onde passavam as pernas, era fechado e um cadeado passava. E mesmo naquela condição, mesmo na condição que Paulo e Silas estavam, eles louvaram ao Senhor. E dentro da cadeia, dentro de onde eles estavam, o que aconteceu? O Espírito Santo veio, quebrou todas as correntes, quebrou os cadeados e abriu aquele tronco. E entenderam ali que é no meio dos louvores que Deus habita. João 23, versículo 14, versículo 23, vem dizer: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ele está dizendo o seguinte: olha, gente, se vocês amam as Escrituras, se vocês querem viver de acordo com a palavra, se você ama a mim, você ama também a meu Pai. Então, através desse amor que vocês têm por nossa santidade, pela pessoa que nós somos, através do querer, do prazer que você tem nas Escrituras, ali faremos morada. Infelizmente, meus irmãos, temos muitas pessoas dentro das igrejas que elas não buscam a Deus em oração, elas não buscam a Deus na palavra. Qualquer situação desmantela tudo que elas construíram, porque elas acreditam que o suficiente para ser próspero espiritualmente na presença do Senhor é vir para a igreja apenas naqueles cultos e fazer, levantar, bater palma, levantar a mão. Não adianta você levantar a mão, chorar, se você não está de acordo com as Escrituras. Se você não busca a Deus de todo o seu coração, se Ele não é o primeiro na tua vida, não adianta. Então Moisés, ele prosperava, porque ele mantinha-se íntegro na presença do Senhor, e a integridade dele vinha através do entendimento da fidelidade de Deus para com o seu povo. José aprendeu com seu pai as coisas que Deus fez a Abraão, a Isaac, ao seu pai Jacó. Ele sabia tudo aquilo, ele compreendia que Deus, como foi fiel com o seu povo até aquele momento, ele continuaria fiel. É onde vem o entendimento de que a nossa integridade, ela se baseia no nosso relacionamento com Deus, por crer, por acreditar que Deus, Ele é fiel, e tudo que Ele promete, Ele cumpre. Esse entendimento era dado a ele. Agora, meus irmãos, a gente tem que compreender a segunda parte do texto. Veja o que diz aqui, versículo 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José, tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou tudo a seu cuidado na sua casa, lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava com José, sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre algo que é pouco falado nas igrejas, mas muito importante. Ele está falando sobre uma coisa chamada cobertura espiritual. Tudo que vinha para a mão de José prosperava porque ele era íntegro. E a cobertura espiritual dele era o seguinte: tudo que vem sobre um líder abençoa todos os seus liderados. Uma igreja que cresce, uma igreja que não para de chegar gente, uma igreja que precisa aumentar, significa que a cobertura espiritual está andando em integridade com o Senhor, e ali vai crescer e crescer muito. Por quê? Porque Deus está naquele lugar.
É nessa hora, meus irmãos, que a gente entende o seguinte: você homem, nós somos a cobertura espiritual do nosso lar. Algumas pessoas dizem, não, mas a mulher é a guerreira de oração da casa. O guerreiro de oração temos que ser nós. Porque nós somos a cobertura espiritual. É muito fácil dizer, sou o sacerdote do lar, lá eu comando. Mas o joelhinho de madrugada tem que estar no chão, é o seu, é o meu. Porque nós somos a cobertura espiritual do lar. Nós que temos que dar proteção à esposa e aos filhos, somos nós. É quando entendemos que o nosso cargo no trabalho, as pessoas que lideramos, aquelas pessoas são abençoadas se andamos em integridade na presença do Senhor, se o Senhor está conosco. Tudo que estava com José prosperava, tudo que estava debaixo da ordem de José prosperava, porque ele era uma cobertura espiritual digna. É quando também temos que compreender que a liderança de uma igreja, ela tem que ser escolhida desta maneira, entendendo se os líderes dos departamentos, dos ministérios, se os membros da diretoria são pessoas que andam em integridade, porque tudo que vier debaixo dele vai depender da integridade dele, a bênção. Se ele não for bênção, aquele departamento não anda, aquele ministério não anda. Mas pastor, eu não entendo. Eu sou líder do ministério tal, eu sou líder do departamento tal, e eu não vejo crescer. É hora de fazer uma introspecção. É hora de olhar para si mesmo e entender se você tem sido íntegro o suficiente para liderar um departamento. Lá na congregação, uma série de critérios foram colocados para poder ser líder. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. E tenho certeza que da mesma maneira aqui. Sabe por quê? Porque Deus ele vem assim. Se você é chefe de 100, aqueles 100 serão abençoados dependendo da tua conduta. Se você é chefe de 50, aqueles 50 serão abençoados dependendo da tua conduta. Essa questão de cobertura espiritual é algo muito sério. Igrejas que vivem momento de tristeza profundo, muitas vezes, os seus pastores são pastores que são depressivos. Igrejas que vivem sérios problemas financeiros ou outros, é porque o seu pastor também está passando por algum problema. Então nós temos que sempre, nós que somos líderes, fazer uma avaliação pessoal, fazer uma introspecção para saber quem nós somos na presença do Senhor e como conduzir os nossos liderados de maneira íntegra, confiando na fidelidade de Deus. Porque quando nós fazemos isso de maneira íntegra, tudo que vier à nossa mão vai prosperar. Tudo que fizermos vai prosperar. Se somos homens dentro do nosso lar, líderes que trabalham com integridade, que ora pela família, que protege a família na palavra, eu vou dizer uma coisa a você, pode vir a turbulência que for, o teu filho vai permanecer nos caminhos do Senhor. O teu filho nunca vai sair dele. O teu filho vai aprender a palavra e ele vai querer ser igual ao seu pai. Essa questão de liderança, essa questão de cobertura espiritual é muito séria. Os lares que mais têm problemas, os lares que mais têm dificuldades, sabe quais são os lares? Onde tem um pai ausente ou um pai que não é exemplo nem para ele mesmo. Vejam a nossa responsabilidade. Assim são as mulheres nas suas funções de liderança. Assim são as mulheres no seu trabalho também. Então, meus irmãos, quer prosperar? O caminho é esse caminho que José seguiu. O caminho da integridade, confiada na fidelidade do Senhor. E uma coisa muito interessante que eu quero voltar agora, eu pedi para vocês guardar no começo do texto. José era o quê? Alguém pode dizer? Ele era escravo. Se você for ler toda a história de José, do começo até o final, você não vai achar um momento que José murmurou. Você não vai achar um momento que José reclamou da sua condição.
Você não vai achar um momento que José disse: ah, Deus, por que fizeste isso comigo? Não haverá momento que José vai fazer isso. E aí eu digo a você, sabe qual é a condição que Deus vai te fazer prosperar? É a condição que você está. É a condição que eu estou. Não, pastor, mas como é que eu vou prosperar? Eu trabalho numa empresa e eles me pagam R$800 por mês. Não tenho nem carteira assinada, como é que eu vou prosperar? É nessa condição que você vai prosperar. Não, pastor, mas eu tenho uma doença, o negócio está sério. É nessa condição que Deus vai te fazer prosperar. Mas pastor, a minha empresa está indo por água abaixo, o negócio está sério, eu não estou conseguindo nem pagar os boletos. É nessa condição que Deus vai te fazer prosperar. Porque é depois da prosperidade espiritual que a tua condição muda. José, ele não reclamou que era escravo, ele não murmurou. Sabe o que significa murmurar a Deus? Murmurar significa: Senhor, eu não confio em Ti. É isso que significa murmurar. Você dizer no mundo espiritual: olha, mundo espiritual, Deus não é nada, eu não confio nele, estou murmurando porque eu sei que o que eu vou pedir Ele não vai fazer, porque eu sei que Ele vai me abandonar no meio do caminho, porque eu sei que Ele me deixou nessa condição ruim. Não murmure, porque é na condição que você está que você vai crescer. Creia nisso, você vai crescer nessa condição. E quando Deus vê a tua integridade baseada na fidelidade dEle, Ele vai mudar a tua condição. Gente, tem problema e situação que vem para a nossa vida para que a gente possa crescer e abençoar. O José, ele prosperava e ele abençoava a casa de Potifar, o seu senhor. Ele estava ali abençoando. E tem gente que reclama: ah, vou para aquele trabalho, meu chefe é muito chato. Não, dá licença, meu chefe é muito chato. Não, aquela empresa é uma porcaria, não serve para nada, eu não quero mais trabalhar naquele lugar. Para com isso. É de lá que tu tira o teu sustento. Então, em vez de amaldiçoar, em vez de dizer que o negócio está ruim, glorifica a Deus, porque é lá que tu tira o teu sustento. Ora pelo teu patrão, ora pelo teu Senhor. Porque mesmo que lá dentro você não cresça, tem alguém te observando. A gente tem que aprender que é na condição que a gente está que Deus recebe o nosso louvor. Sabe o que acontece no final do capítulo 39 do livro de Gênesis? José, ele é posto na prisão por uma coisa que ele não fez. A esposa de Potifar, ela queria deitar com José. Ela queria a qualquer custo ter relações sexuais com José. E José disse não, não e não, até o momento que ela tentou e não conseguiu. E veja qual foi a resposta de José para ela. Está no versículo 9, que diz bem assim: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Quer manter-se íntegro? Não coloca a tua fidelidade na tua esposa nem no teu esposo, não. Não coloca a tua fidelidade no dinheiro, não. Coloca a tua fidelidade no Senhor. Sabe por quê? Porque esposo e esposa erram. Esposo e esposa dá uma raiva tão grande na gente às vezes, que a gente quer deixar para lá, quer deixar para de lado, quer fazer alguma coisa errada. Mas quando a gente lembra que a nossa fidelidade está no Senhor, a gente diz bem assim: eu não vou fazer esse erro não vou cometer isso não, porque Deus, ele vai se desagradar, ele vai ficar desagradado comigo, eu não quero desagradar o meu Deus. E José, ele não respondeu: como é que eu poderia fazer isso contra tal? Ele disse: como é que eu vou fazer isso contra meu Deus? Ele não saiu daquela condição, e por conta daquilo José foi para a prisão. E é aí que a gente entende que prosperidade, ela não tem a ver com situação, ela tem a ver com fidelidade, com entendimento de que Deus é o teu Senhor, com integridade. Ela tem a ver com a certeza de quem você é. Ele estava na prisão, na condição de escravo, mas ele sabia que ele era livre, porque ele era filho do Deus vivo e porque ele fazia parte da nação eleita. Vão dizer que você é escravo, vão dizer que você
é uma pessoa que nunca vai alcançar nada na vida, vão dizer que teus filhos serão umas pessoas que não vão alcançar nada bom, mas você tem que crer e acreditar no que Deus diz que você é, no que a palavra diz que você é. Você tem que ter o coração em Deus. José, ele foi para a prisão, e lá na prisão ele prosperou. Alguém aqui já entrou no presídio? Já fez evangelismo no presídio? Como é que é lá a situação? Né? Um bocado de gente, 20 pessoas dormindo em 4 metros quadrados. Ali, ó, aquele quadradinho, 20 pessoas, um dormindo quase em cima do outro. No presídio, é uma garrafa PET de 2 litros que o presidiário recebe por dia, para tomar banho, beber água e fazer sua higienização. Ele recebe uma garrafa de 2 litros por dia. A alimentação não é maravilhosa, não. Tem os que merecem estar lá dentro para o cumprimento da lei. Mas José estava lá de inocente. Então você se pergunta, mas como pode alguém prosperar dentro da prisão? Aí o texto vem dizer aqui, ó: por isso o carcereiro entregou a José todos que estavam na prisão, e ele se responsabilizou, ficou responsável por tudo o que sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com ele. Quando Deus está com a gente pode estar no lamaçal, a gente pode estar passando por um lamaçal, que do lamaçal a gente saiu. A gente pode estar numa situação financeira difícil, nós podemos estar na condição que for, mas se Deus está conosco, estamos vivendo um momento de prosperidade, e depois daquele momento Deus vai mudar a condição da gente. Porque prosperar não tem a ver com circunstâncias. Prosperar tem a ver com fidelidade de Deus, com a tua integridade e com o entendimento de que Deus, Ele nunca volta atrás na sua palavra. Tem condições que Deus coloca na vida da gente que são interessantes. Eu não gosto de dar exemplo pessoal, mas eu quero dar um exemplo pessoal muito interessante hoje. No ano de 2015, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive problema respiratório. Desde que nasci. Eu acredito que quando eu nasci eu não chorei não, eu tossi. Tanto problema respiratório que eu tenho. E no ano de 2015, eu fui ao médico, um dos maiores especialistas em pulmões lá do Recife. E o diagnóstico que ele me deu foi: olha, olhando aqui teus exames, olhando todo o teu histórico, você tem uma doença pulmonar que não tem cura. Não tem remédio, não tem nada que cure você não. É um problema físico no pulmão, onde os brônquios são constantemente dilatados. E eu saí dali e fui para casa muito triste. Poxa, eu pensei que tinha solução. Mas eu não deixei de glorificar a Deus. Eu não deixei de louvar a Deus. Eu não deixei de entender que Ele era o meu Senhor. Eu não deixei de pregar a palavra. Eu não deixei de fazer nada disso, porque eu sabia que não importava qual era a condição, Deus estava comigo e eu tinha que manter essa condição. Então, um ano depois desse diagnóstico, eu fui trabalhar no hospital. Nesse hospital, em 2 anos, eu peguei, se eu não me engano, 4 ou foram 5 vezes infecção respiratória. Era constantemente em casa, constantemente no antibiótico, constantemente em casa, no antibiótico. E quando foi no ano de 2020, que veio a pandemia, na minha família todo mundo ficou preocupado. Ele tem problema respiratório, não pode nem sair de casa, você não pode sair de casa. E eu dizia, não, eu trabalho para mim mesmo, eu tenho que sustentar minha família, vou sair de casa. Irmãos, acreditem, no momento da pandemia, foi um dos momentos que eu mais ganhei dinheiro. Foi um dos momentos que Deus mais me mostrou a sua glória e a sua face. E foi interessante que, depois que passou todo aquele momento difícil, e eu peguei Covid 2 vezes, e parecia que em mim era só uma gripe, eu lembrei daquele texto que está lá em João capítulo 9, quando eles encontram ali um cego de nascença, e os discípulos perguntam, por que ele nasceu cego? Seus pais pecaram? Os pais de seus pais? E Jesus olha para os discípulos e diz, não, ele nasceu assim para que nele se manifestasse a minha glória. E foi quando eu compreendi que aquela doença, que esse problema físico que eu tenho nos pulmões,
ele tinha um efeito contrário do que a Covid causava. A Covid tira o ar, eu tenho excesso de ar. Eu quero que vocês compreendam com essa situação, com esse testemunho que eu dei aqui, que é na condição que você está, que Deus vai mudar a tua vida. Que é na condição, no lugar que você está, que Deus vai mudar a tua vida. Ele só quer estar com você, mas o caminho tem que estar aberto para Ele estar com você. Deus não habita em lugar imundo, Deus não habita em lugar pecaminoso, Deus não habita nas trevas, mas Ele é luz. Então a tua vida tem que ser luz, para que Ele esteja junto de você. E quando todos, no mundo físico e no mundo espiritual, perceber que Deus está com você, não importando qual a condição que você está, você vai prosperar. A prosperidade do Senhor, meus irmãos, ela é espiritual. Tem gente que nunca vai ficar rico não, sabe por quê? Porque Deus sabe que se colocar muito dinheiro na mão dela, ela se afasta do Senhor, porque Mamon vai ser o seu Senhor. Tem gente que Deus vai dar dinheiro à vontade, porque Ele sabe que aquela pessoa, o dinheiro não vai afastar da presença dEle. Tem pessoas que Deus tem que estar sempre colocando numa situação de aperto, para que Ele não saia da presença do Senhor. Então eu quero dizer a você, você que tem Jesus no seu coração, você já é próspero, porque Deus está contigo. Por fim, aquele homem que foi vendido como escravo, aquele homem que passou por dificuldades, aquele homem que nunca se esqueceu de quem ele era, filho do Deus vivo, aquele homem que nunca esqueceu qual era a nação dele, depois de todas as turbulências, ele se tornou governador do Egito. Vocês compreendem? Não é questão de circunstância, não é questão de local, não é questão da sua condição de saúde, é questão de Deus estar com você. É questão de você amar a Deus de todo o seu coração, a ponto de viver de uma maneira íntegra, que você nunca esqueça da fidelidade que Ele tem para contigo. Tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Esse é um ano de mudança. 2023, nós estaremos comemorando o que aconteceu nesse ano. E tentando entender de Deus, porque veio tanta coisa maravilhosa sobre as nossas vidas. 2023 a gente vai estar assim, mas aconteceu tal coisa e parecia impossível. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que você e eu vivamos de maneira íntegra, para que tudo que estiver debaixo da nossa cobertura espiritual cresça, frutifique, tenha fertilidade. É necessário que tudo que vier à nossa mão, façamos da melhor maneira. É necessário que não venhamos a murmurar diante das situações difíceis, porque a situação, não é questão se a situação difícil vai aparecer na vida da gente, é quando, e como você vai passar por ela, e como depois você vai dizer, louvado seja o Senhor, que me livrou disso, que me livrou daquilo, que me abençoou aqui, que fez diferença ali. Seja como José, ande de maneira íntegra, não murmure, e você vai ver Deus toda hora com você. E tudo que acontece na vida de um crente, sabe para que é? Para que se manifeste a glória de Deus. Oremos. Oh meu Pai, muito obrigado. O Senhor tem cuidado tão bem da gente. O Senhor tem abençoado tanto as nossas vidas. Às vezes, meu Deus, erramos. Nos ajuda a não errar mais. Porque quando o Senhor não está conosco, a solidão vem. Nos sentimos desamparados, tristes. Então nos ajuda a caminhar firme na Tua presença, para que haja mudança. E o Senhor sempre encontre um terreno propício em nosso coração, para que o Senhor se apresente. Seja qual for a circunstância, Pai, nos ensina a ser como Paulo, que quando estava na prisão falou: sei ter muito, sei ter pouco, sei passar por dificuldade, sei ter prosperidade. Nos ajuda a dizer isso e depois afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, nos ajuda a compreender Tua palavra, nos ajuda a compreender o que o Senhor tem para nós.
Porque a única coisa que importa na nossa vida, que te aceitamos como único e suficiente Salvador, é dizer: o meu Deus está comigo. Nos ensina a orar, nos ensina a meditar na Tua palavra, nos consola nos dias tristes, nos dá conselho quando precisarmos. Meu Pai, não permite que venhamos a viver uma vida em carreira solo, mas que venhamos a viver a todo instante na companhia do Espírito Santo de Deus. Abençoa o Teu povo que aqui está, abençoa o Teu povo que está em casa, e que nós, daqui para frente, venhamos a caminhar de forma íntegra, compreendendo que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.